é isso? Que é a solução dos problemas que nós temos aqui no Estado e no país. Então, quero, mais uma vez, aqui agradecer a presença de todos vocês e vamos iniciar o trabalho. Infelizmente, a nossa receita não dá para dar um aumento no salário de cada um de vocês, vamos continuar com o mesmo salário, certo? Certo, professor? Então, vamos lá, gente. Os senhores receberam, né, via e-mail, a pauta da reunião. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida ou não, se nós podemos tocar da forma como foi planejada. E também a ata da reunião que os senhores receberam. Se alguém tiver que fazer alguma consideração, que faça nesse momento. Não havendo nenhuma manifestação, eu considero a ata aprovada, certo? Antes de nós passarmos aqui para o Jean Pejo, que será o nosso palestrante de hoje, eu quero partir para o segundo item da nossa pauta, que é a alteração do regimento interno. Como os senhores puderam observar, é o seguinte, nós temos aí um grupo de comunicação e foi difícil da gente ter um relator da comissão aqui permanente. Então, eu solicitei que a Ana Paula e a Benê, que são as pessoas que representam aqui a Sobritilhos, nos ajudasse nessa formatação do relatório. Não é nada mais, nada menos do que um resumo daquilo que aconteceu durante o ano de 2017. E nada melhor do que dar uma conotação mais jornalística da coisa, para que a gente possa realmente divulgar aquilo que foi feito. Como eu disse durante algumas reuniões, nós dissemos que esse documento poderia servir até para que a gente pudesse apresentar aos futuros candidatos, né, não só a governador, como presidente da República também, já que nós estamos num ano eleitoral. Seria mais ou menos uma proposta que a frente estivesse apresentando para esses nossos pré-candidatos, certo? Então, eu quero saber se alguém quer fazer alguma observação sobre essa alteração do regimento, a pedido delas, inclusive, porque para elas poderem ficar mais à vontade para poderem trabalhar, certo? Sem problema? Então, tá bom, aprovado. Bom, então, o futuro do ramal Cajati Santos. Eu quero, inclusive, agradecer a presença de algumas pessoas que estão aqui representando, os prefeitos lá da Baixada. Eu vi aqui na lista presente Cajati. De quem é de Cajati aí? Levanta a mão. Cajati. Itanhaém. Tem mais alguém aí de outras cidades da região lá ou não? Itanhaém e Cajati só, tá? Então, vamos lá. Futuro do ramal Cajati Santos. Nosso palestrante, Jean Carlos Pejo. Jean Carlos Pejo é graduado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, com MBA em Gerência de Projetos e MBA em Logística, ambas pela Fundação Getúlio Vargas, e MBA em Empreendedorismo pelo Babson College, Estados Unidos. Desenvolveu estágio nas ferrovias da França e Japão e cursos de especialização na área de locomotivas e trens unidades, além dos países citados, na Espanha, Itália, Canadá e Estados Unidos. Tem curso de extensão universitária em tração elétrica pela Unicamp. Foi diretor e coordenador-geral de gestão da FEPASA, conselheiro fiscal da CPFL, atualmente exerce as funções de consultor técnico através da empresa P2A, Estudos de Infraestrutura. É diretor de Sistema de Transportes do IDESTRA e secretário-geral da Associação Latino-Americana de Ferrovias, ALAF Brasil. Com a palavra, o nosso palestrante, Jean Carlos Pejo. Fique à vontade, Jean. Bom dia a todos, bom dia, meu amigo deputado Caramês. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui na casa do povo paulista e estar discutindo aquilo que a gente mais gosta de fazer aí ao longo desses 40 e poucos anos, que é discutir o sistema metroferroviário. O objetivo do nosso trabalho hoje é de realmente apresentar, mostrar a capacidade, a potencialidade que a região onde está instalado o ramal de Cajati tem para o desenvolvimento de negócios para o nosso Estado, buscando não só a questão do desenvolvimento regional,
mas também atração de vários negócios que podem ser muito positivos para o desenvolvimento daquela região e do Estado. Nós vamos comentar rapidamente, não tem como não passar pelo tema das short lines, que é a base fundamental para que a gente possa ter um futuro para o Santos Cajati. E nessa questão nós vamos mostrar um pouquinho de conceito, né? Porque quando a iniciativa privada tem o interesse efetivo de que as coisas aconteçam, ela participa. Então, a gente pode querer crer que também dentro da ação da própria iniciativa privada, que vai ter, se o caso que você comentou da Accenture, ela, para a indústria, ela movimenta o setor, para a short line também movimenta. Ou seja, o estudo da short line também movimenta. Então, é uma questão, aí de novo vai a vontade política. De que provavelmente, eu não faço juízo de valor porque não participei de negociação, mas o governo federal deve ter dado a senha para que esse movimento Brasil competitivo desenvolvesse esse estudo, provavelmente. Não posso afirmar porque não participo de negociação. Agora, do ponto de vista do Estado de São Paulo, e aí a gente tem que louvar aí o trabalho que o deputado Caramês tem tido de colocar na pauta, inclusive levar alguns desses assuntos para pessoas do Executivo, né? Nós tivemos conversando com o Aloysio, tivemos conversando aqui com o secretário, com o Lawrence, o próprio governo de São Paulo, através de recursos de banco de fomento, está desenvolvendo um estudo muito bom para a macrometrópole, em que vai ser estudado a questão logística, tanto do passageiro como carga. Infelizmente, esse estudo não atinge a região que nós estamos discutindo aqui, porque ele pega a macrometrópole, mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que nós podemos, sim, fazer gestão, e aqui nós estamos fazendo isso, pelo menos procurando motivar parte do pessoal que está aqui em apoiar esse conceito, seja na busca do recurso privado, seja na busca também de algumas soluções que o Estado pode prover. Eu tenho certeza que se nós chegarmos num consenso que é interessante, o nosso deputado nos leva para uma reunião com quem de direito no governo de São Paulo para poder levar essas discussões e vamos buscar a solução. Eu concordo em parte com aquilo que você comentou, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar, vamos insistir, vamos continuar lutando bravamente para conseguir, seja no recurso privado, seja no recurso público, as condições que permitam a gente pôr a nossa ferrovia em operação, que acho que é o objetivo de todos que estão aqui na sala. Tá? Vicente. Bom dia, senhor deputado, bom dia a todos. Jean, eu acho que falar da tua apresentação, que era a minha ideia, mas eu vou fazer um comentário, sem dúvida nenhuma, e brilhante exposição, didática, extremamente interessante para todos nós. Eu queria depois comentar o que o José Manuel falou e dar pingos nos is para essa história, que já está começando a virar uma história agora pelo ponto que foi levantado. Então, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, você levantou a população da região e deve ter, eventualmente, levantado o volume de transporte desses minerais, da questão de frutas. Se você tem alguma ideia, eu não sei se bate com aquilo que eu tenho dos produtores locais, de alguns anos atrás, se falava em 2 milhões de toneladas por ano, para poder viabilizar alguma coisa ferroviária. E segundo, como é que está a sua gestão junto à NTT, no sentido de viabilizar não só essa short line de de Cajati, eu diria que Cajati é Samaritá, né? Se for até Santos, pega o VLT, eu acho que vai até Samaritá esse trecho,
essa ferrovia, como é que está a sua gestão junto à NTT sobre isso? Agora, me permita, deputado, fazer algum comentário aqui relativo ao que o José Manuel colocou. É público, existe no Diário Oficial da União, publicado em outubro de 2017, a contratação do Movimento Brasil Competitivo, que não só fez isso para agora, para a ferrovia, e o senhor Jorge Gerdau, ele é presidente do Movimento Brasil Competitivo, e não pode ser falado aqui em público que porque ele é presidente da MRS, ele pertence a Gerdau, pertence a MRS, que pertence a Gerdau. É muito forte essa sua colocação. Ele é ou não é? O quê? Sócio da MRS. Sim. Então, A só Gerdau disse é. isso. A Gerdau é sócia. Mas qual que é o problema da Gerdau ser sócia da MRS? Eu só dei essa informação Bom, deixa eu terminar, então, por favor. Então, primeiro, eu quero colocar aqui em plenário essa questão. Primeiro, precisamos parar de falar coisas ao léu e coisas fortes. E coisas Bom, desculpe, posso falar? A palavra está com o Vicente. Posso falar? Você está estabelecendo uma acusação. Coisas ao léu, uma vírgula. Não, O senhor ao léu. tem um contrato, Ao o senhor léu. não divulga Ao esse léu. contrato. Cadê o contrato? Mas o contrato é particular, É meu particular, amigo. pois é, Existe um particular. decreto, existe uma publicação do Diário Oficial da União, de outubro de 2017, que a Secretaria da Presidência da República contratou o MBC. E esse não é um trabalho de estudos para a NTT. A NTT já possui todos os estudos que foram franqueados pelas concessionárias. Sabe quantos projetos executivos a Rumo já entregou para a NTT, para todo esse processo de renovação? 48 projetos E executivos. não satisfez Agora- a exigência da lei. Esse é o problema. Agora, para avaliar esses projetos executivos e todos os estudos que já foram franqueados à NTT pelas 5 concessionárias, e mais os 3 projetos do PPI, que são a Ferrogrão, Norte Sul e Fiol, ela não tem mão de obra suficiente. Então, o que está sendo contratado é uma consultoria que vai fornecer mão de obra para fazer, sob a supervisão técnica da NTT, a avaliação de todos esses estudos e agilizar o processo. E essa questão de vantajosidade, ela não está sendo feita por essa consultoria, ela está sendo feita pelo Ministério dos Transportes, que fará a entrega dessa vantajosidade ao TCU. Então, eu queria deixar registrado que não adianta ficar com subterfúgios, com coisas que O senhor vêm... divulga a informação de forma clara, seu Não, Vicente. mas eu não fui chamado para divulgar informação. O senhor vai ser Agora, chamado o senhor me perguntou aqui O senhor vai antes... ser chamado pelo antes Ministério Público Federal, o senhor vai ser chamado. por favor, eu Pelo estou Congresso Nacional, o senhor vai ser chamado. totalmente à Vicente, disposição. professor. Vicente, Totalmente à disposição. Vicente, professor. Não tenho nada a Eu esconder. acho que nós estamos fugindo. Particularmente e profissionalmente. Nada a esconder com 40 anos de trabalho ferroviário, fora outros anos em outros setores. Nada a esconder. O senhor Vicente, fique à vontade. Vicente, professor, acho que nós estamos fugindo do foco. Não, o foco é a falta de grana aí. Não. O Professor, Jean falou, não tem desculpa, dinheiro. professor, Não é desculpa. falta de foco. Eu só vou lhe dizer uma coisa, professor. Eu estou aqui graças à minha insistência. Porque se eu não fosse perseverante e persistente, eu não teria sido prefeito da minha cidade, porque eu perdi 2 eleições seguidas. Só fui ganhar na terceira. Estou aqui porque eu acredito naquilo que eu faço. Certo? E eu tenho vários exemplos para mostrar ao senhor que as frentes parlamentares são bem-sucedidas. E vou um pouco mais longe, desde que ela seja bem conduzida e haja participação da sociedade. Porque se não houver participação da sociedade, não adianta criar frente parlamentar nenhuma, porque não funciona. Então não sufoque Certo? a sociedade. Não funciona. Então, vou citar 2 exemplos de sucesso. A FETRAN, a Fremitur. Hoje, nós temos 140 municípios de interesse turístico que recebem a fundo perdido do Tesouro, volumes na ordem de R$600 mil para investir estritamente no turismo. Estamos beneficiando cidades com 5, 6, 10, 12 mil habitantes. Porque o turismo, nós entendemos que é a maior fonte geradora de emprego e renda do mundo. Se não fosse o trabalho da frente, nós não teríamos aprovado a Lei 1.261, que é de minha autoria, em 2015. A FEPAM, Frente Parlamentar de Apoio à Mineração. Se hoje nós temos, na nomenclatura da Secretaria de Energia, o nome de mineração, isso foi possível porque nós conseguimos criar dentro da secretaria uma subsecretaria da mineração, que era o que o setor pedia. Então, são cases de sucesso. E eu tenho certeza absoluta, nós estamos aqui com visitantes, pessoas de Itanhaém, Juquiá, Cajati. Eu não quero que vocês voltem para suas cidades
pessimistas. Porque, com todo o respeito que eu tenho para o senhor colocou aqui só pessimismo nessa reunião. O senhor está me classificando. Eu sou uma o pessoa senhor tá me estritamente classificando porque quer. otimista. Deputado, o senhor Nós tá vamos dar licença, classificando- dá Não, pera um licença, pouquinho, o senhor dá está classificando licença, dá licença. equivocadamente. Não, dá licença, Que é isso? professor. Ele falou de falta de dinheiro. Não, mas dá licença. Espera um pouquinho, mas Mas vamos dá discutir. O senhor está Tudo bem, falta de dinheiro. Falta de dinheiro não é problema nosso. Ele comparou com rodovia. Falta vamos falar de ferrovia. dinheiro não é problema mas nosso. isso Não, não é sim. problema nosso. Nós precisamos Nós não estudar. estamos aqui para precisamos ver sim. aonde que vai arrumar dinheiro. Nós estamos aqui para temos que mostrar arrumar caminho dinheiro, para o sim. governo, para o Por que executivo. VLT? Por que o VLT A não obrigação é teve apoio? dele. Por que Dá que o VLT licença. não teve apoio da Professor, Michel, dá por exemplo? licença. Que é isso? Com todo o respeito, dá licença. Eu quero que vocês voltem para suas casas cheio de otimismo, gente. Cheio de otimismo, porque se depender desse deputado aqui, nós vamos continuar lutando, vamos continuar debatendo, vamos continuar E não tem conversando, tonto aqui, dialogando, viu? Ninguém até, é tonto aqui. até alcançar o sucesso. Até alcançar o sucesso, certo? Então, desculpa, professor Vicente, não vamos desviar o foco da nossa Precisa falar de mineração. reunião. Eu peço desculpas. Imagina. Emiliano, com a palavra. Eu só vou responder, deputado, a pergunta do Vicente. Ele fez duas perguntas aí, voltando aí. Vamos trazer nosso trem para Cajati, Santos. Então, trazendo nosso trem para Cajati, Santos, o Vicente, com relação aos estudos de demanda, tem um estudo feito pela Universidade de Santa Catarina, que tem estudo de demanda para os vários setores aí do segmento ferroviário e, logicamente, para a região que nós estamos tratando também tem. Eu não levei em conta e eu não trouxe esses estudos para cá, porque pelo modelo que a gente pretende trabalhar na viabilização lá do ramal, o estudo de demanda ele tem que ser revisto dentro de uma questão mais voltada para a aplicabilidade do negócio. Por que eu digo isso? Porque quando a gente trata de short line, nos Estados Unidos tem short line que o cara transporta leite da fazenda dele. Então, o que nós temos que fazer, aí vocês vão lembrar de um slide que eu sempre mostro, que é a questão proativa. O estudo que é importante de ser desenvolvido na região é um estudo da proatividade. Isso não significa que o estudo feito pela universidade não tenha sido bom. É que o estudo da universidade ele foi feito dentro de um foco genérico, ele não foi feito dentro da questão da proatividade, ele foi feito dentro daquilo que foi estabelecido a eles, inclusive não muito detalhado, porque não foi o escopo dele o total detalhe. Mas esses números que você tem são números realistas, é mais ou menos dentro dessa linha, e que, logicamente, qualificou que não cabe uma ferrovia heavy haul. Quando nós discutimos a questão mineral e apresentamos aqui até aquele mapa sobre a questão de minério, os volumes não são minério de ferro. Só para a gente conceituar, uma ferrovia heavy haul, para ter viabilidade como heavy haul, ela tem que ter um corredor de mais de 10 milhões de toneladas. Então, o corredor nosso não tem essa condição. Então, ele tem, sim, capacidade para atender os negócios que permitam uma ferrovia nessa linha. Se você olhar 80% do transporte ferroviário no mundo, está dentro de corredor menor do que 10 milhões. A Europa são raros os corredores que têm mais de 10 milhões. Então, acho que essa primeira parte da pergunta eu respondi. E a segunda também, bem objetivamente, até porque a gente tem um entrosamento muito bom nessa linha, a receptividade é muito boa. Tem uma reunião no dia 20 com o Sérgio Lobo, que é o diretor da questão ferroviária, e nós vamos estar discutindo exatamente essas questões que eu trouxe aqui para vocês, que é a proatividade, é a classificação de ferrovia, é a simplificação do processo de concessão e o mecanismo de poder recuperar de devolução dessas concessões dentro do próprio programa da renovação em curso. Não sei se respondi a sua pergunta. Muito bem colocado. Emiliano. Tá, deputado Caramês, antes de mais nada, eu queria agradecer pela criação da frente. Eu acho que com o esforço de cada um de nós, com certeza nós vamos ser exitosos nisso. Até porque a macro metrópole paulista está parando. Tá? Naquela apresentação feita aqui pelo Milton Xavier, foi deixado muito claro
que as rodovias, como bem mostrou o Jean aqui, a SP-55 e a rodovia federal, que vai para o Paraná, as duas congestionadas, tá? Isso não precisamos ter horário ou escolher a rodovia. Nós saímos aqui de São Paulo para qualquer lado, nos 10 eixos rodoviários nós vemos congestionamento diário. E isso abre uma necessidade premente de nós voltarmos para a ferrovia. A ferrovia tem que voltar, levando passageiros e levando carga. Senão, a economia paulista cai. E a economia paulista, como bem sabemos, ela é o alicerce da economia brasileira. Tá? Então, acho que essa frente tem uma obrigação grande, e nós, como membros dela, temos a obrigação de arregaçar a manga e trabalharmos juntos. Agora, indo um pouquinho para você, Jean, dentro dessa apresentação, nós verificamos a importância das ferrovias de baixa tonelagem, tá? E, em cima disso, esse trecho está concessionado hoje em dia, tá? E a concessão, ela tem uma obrigação mínima de manter o trecho, tá? Então, como é que está, dentro imaginando que a atual concessionária não se interessa por utilização desse trecho, de que forma ele poderia ser entregado para que o Estado, junto com parceiros privados, ele possa avançar? E voltando um pouquinho para a nossa frente parlamentar, nós estamos num ano importante, é um ano de eleição, é um ano onde nós temos que trabalhar para que os próximos 4 anos eles caminhem de uma direção correta. E aqui em São Paulo, nós temos algumas linhas que estão parando, tá? Que é o caso da linha 6, nós temos a linha 17, que ela precisa atravessar o Rio, nós temos uma linha 2 que tem que ir vamos dizer, em defesa ou no equilíbrio da linha 3 de metrô. Então, eu acho, deputado, que nós temos muito a fazer aqui, e a sociedade civil tem que estar junto, e nós temos uma série de dados que possam ajudar. A nossa ideia, Emiliano, é na parte que foi colocado aqui para o Leandro, a gente fazer alguns encaminhamentos. Nós já temos em mente alguns encaminhamentos, eu quero submeter à apreciação de todos aí, tá? Pois não. Bom, então, Emiliano, respondendo aí, você fez uma pergunta muito boa, que é importante ser esclarecido, que até tem vinculação com esse estudo que a universidade fez aí sobre as demandas aí dos vários trechos que não têm utilização. Existe um critério, isso faz parte do próprio contrato de concessão, que a devolução de uma determinada linha, ela tem que ser devolvida com o concessionário pagando por aquela devolução. E a fórmula que é utilizada para isso não é simplesmente colocar, não, é quanto que fica para manter aquela linha. Então, tem um critério envolvendo produção, envolvendo a extensão lá da linha, e eles têm que devolver. E o valor que eles têm que devolver, e aqui, no caso nosso especificamente, é uma linha aí de quase 250 quilômetros, é um valor expressivo. É um valor expressivo que, se adotado para a recuperação da linha, praticamente você consegue, com esse recurso, colocar a linha em condições para trafegar trem. Então, isso é uma posição importante que tem que ser muito bem discutida, para que a devolução desse recurso não entre para um caixa comum ou entre para a construção de ferrovia nova que não precisa. Por exemplo, quando alguém fala, vai colocar recurso de concessão para a extensão Rondonópolis-Cuiabá, não precisa. É uma ferrovia Revirol, já tem garantido 40 milhões de toneladas ano. Para que vai usar esse dinheiro lá? Usa esse dinheiro aqui. É isso que nós temos que estar trabalhando e tendo o apoio de toda a sociedade e o apoio político importante. Não, dá licença. Tem alguém na frente. Feijão. João, a apresentação do Jean foi brilhante. Eu acho
acho que é autoexplicativa, foi didática, né? Eu gostaria, Jean, apenas de complementar, se me permite, essa liberdade, né? Tem total liberdade, companheiro de mais de 40 anos. Pô. Vespasiano, né? Então, a gente se lembra das excursões da Barra Funda a Itanhaém, lembra-se? E foram muitas, né? Enchem de saudade, né? Ana Costa, tudo ficou no tempo. Bom, o que ocorre? Primeiro, eu queria agradecer ao João, à frente, a possibilidade da realização da comemoração dos 150 anos da Companhia Paulista. Foi muito importante. Foi bom, né? Eu gostaria de evocar aqui a figura do conselheiro Saldanha Marinho, do positivismo da coisa, mas no sentido do otimismo, né? E não do negativismo. Não de missões, sabe, palanqueiras, né? Mas no sentido da gente levar a chama do ideal ferroviário ao lugar que ela merece, ou seja, a ferrovia ela não pode ter a chama apagada, nem a luz, né? Então, o que acontece, eu acho, a missão, e dessas pessoas que estão vindo aqui do Vale do Ribeira, aqui da região do ramal, é muito importante. A tua missão, Jean, é a missão do otimismo, de incentivar, enquanto que empreendedor, né, chama empreendedora, o mesmo papel do Saldanha Marinho, que na época era o presidente da província de São Paulo, e o que ele fez? No cargo que ele tinha, que era um cargo executivo, né, o que ele fez? Ele viu a iniciativa, ele catalisou forças e ele fez a coisa acontecer. Ele não tinha nenhum interesse pessoal. Ele usou do espírito público para fazer acontecer. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você está trazendo uma necessidade, trazendo a frente adequada, e você espera que isso aconteça. Concordo com tudo que você falou, inclusive com o dinheiro carimbado, né, que precisa ser usado nesta linha. As pessoas que estão aqui precisam voltar às suas regiões, trazendo essa mensagem de otimismo, entender que a ferrovia é necessária, a ferrovia é útil, e na devolução, elas têm que se observar, inclusive, uma coisa que você cita aqui, que é justamente a segurança jurídica da coisa. Eu gostaria de lembrar duas coisinhas históricas. A primeira é que essa ferrovia ela foi construída pela São Paulo Southern Railway, e ela foi desapropriada pelo Júlio Prestes, o Bico de Lacre, né? Foi quando estava sendo construída a Marinque Santos, porque eles entendiam que ela precisava do trecho de Samaritá a chegar ao Porto de Santos. Então ela veio no pacote, né? Mas era uma ferrovia colonial de desenvolvimento, né? E a Sorocabana o que fez? Muito tempo depois, ela fez estudos para levar a Cajati. Isso já na época da FEPASA se construiu até lá. A ideia era avançar para o Paraná e para Piaí, né? Mas isso nunca aconteceu. Então, o que ocorre, eu acho, e as pessoas que estão aqui têm que levar essa mensagem de volta. Essa ferrovia pode ser muito bem utilizada para o transporte de passageiros, né, como você demonstra aqui, em parte pelo VLT, em parte por trens de médio e longo percurso, e a grana vinha carimbada. O que eu gostaria de colocar aqui, eu acho que é a mensagem do empreendedorismo e aquilo que o Saldanha Marinho falava, união para o bem geral. Se a gente não se une, nós vamos semear a discórdia, nós vamos semear, sabe, o sectarismo, a gente vai semear um monte de coisas que nós não vamos levar a nada, e a ferrovia vai deixar de ser uma ferrovia, uma estrada de ferro para ser uma estrada de areia, o que a gente não deseja, né? Então, eu gostaria de fazer a lembrança da segurança jurídica de uma lei que existiu aqui no Estado de São Paulo, que era a Lei 30, de 13 de junho de 1892, que era altamente liberal, e ela dava ao cidadão interessado, ao grupo de empreendedores, a condição de solicitar uma concessão e não haver essa frescura que tem hoje, que o cara precisa implorar para o governo que ele quer uma concessão. Você tem que ter estudos, você tem que ter concorrências. Me desculpa, se o cara quer fazer uma ferrovia de A para B, ele traz o dinheiro, ele pede, ele peticiona ao governo uma concessão, o governo dá para ele, porque o que acontece? É risco, meu Deus do céu. Quando nós tivemos a primeira ferrovia no mundo, que era de Stockton a Darlington, o lema dela hoje é pouco lembrado, mas era risco privado, utilidade pública. Era esse o lema. Isso ia na bandeira, na frente do trem. Ou seja, quem empreende tem um risco. O governo tem que incentivar, o governo tem que fazer o papel dele, tem que dar dinheiro para os estudos, tem que avocar a si que esta ferrovia já foi uma ferrovia de colonização, de desenvolvimento, vai haver a devolução, o governo do Estado fala, passa para mim. E ele
vai passar para quem queira operar. Agora, sem essa frescura, sabe, de você ter que bater cabeça para o cara e ficar anos e anos e anos discutindo o gênero dos anjos. Não está certo? Acho que a coisa tem que ser muito rápida. O que você falou, proatividade. Desculpa, acho que eu fui um pouco longo, mas acho que a mensagem das boas vibrações acho que tem que ser passadas. Ok. Eu só pediria agora, nós temos mais 2 inscritos, nós vamos ouvir os 2 inscritos aí, que é o Silvio e depois a Mauri, certo? E aí nós vamos encerrar para entrar na questão do fórum do metrô da freguesia, tá? Então vamos lá, Silvio. Eu pediria que fosse bastante sucinto, Bom dia para a que a todos. gente possa aproveitar esses 10 minutos para depois dar oportunidade para os outros. Aqui se fala, inclusive, no melhor aproveitamento de todas as ferrovias. Eu sou empresário e acredito também em iniciativas da área privada que talvez até acelerem a demanda por gestão de ferrovias, implantação de ferrovias, enfim. E eu tenho agora, e neste momento, eu estou participando da mudança do SEAGESP, e a ideia, na verdade, é trazer, através da SEAGESP e através, inclusive, do projeto do Sr. Milton Xavier. aproveitar uma das plataformas. Nós estamos a 5 quilômetros de uma plataforma que ele mesmo elegeu como sendo importante para as diretrizes e o plano que ele tem para a cidade de São Paulo. Nós, na iniciativa privada, estamos realmente preocupados em conseguir a concessão do SEAGESP e, inclusive, tentar atrair investidores dessa ferrovia, que eu tenho certeza tem demanda suficiente só pelo movimento do SEAGESP, que é brutal. Agora, mesmo que eu não seja o terreno escolhido pela SEAGESP, eu tenho frequentado aqui as nossas reuniões, porque eu tenho certeza absoluta, em função do próprio estudo que o Milton Xavier apresentou, nós sabemos que daqui a 10 anos todas as rodovias vão estar totalmente entupidas. E eu tenho um pleito de que, até por uma ação política, a gente poderia convencer os administradores do Estado a liberar o próprio Rodoanel para saídas dedicadas, porque a grande preocupação deles é ter saídas do município e tal, que talvez bagunce muito o sistema Rodoanel. Mas para saídas dedicadas, eu acho que é extremamente justificável se pensar nessas possibilidades. E nestas possibilidades, eu solicito, inclusive, ao senhor deputado e a sua equipe de apoio todo, que faça uma gestão de fato para que a gente consiga essa liberação que está na cara, a racionalização disso tudo. E nisso é que vem, inclusive, a iniciativa privada, que só pelo fato da gente poder trabalhar com essas possibilidades, implantação de galpões tecnológicos, a gente tira das estradas os galpões tecnológicos e coloca no Rodoanel, que está sendo usado de qualquer forma. Então, é uma forma da gente atrair a iniciativa privada imediatamente. E, com certeza, a gente atrai a demanda para o próprio ferro-anel, que também está no projeto, algumas eventuais modificações poderiam ser feitas. Mas, enfim, eu apresento essas ideias para que a gente, inclusive, coloque no pacote de possibilidades que a gente precisa trabalhar a curto prazo. Ok, Muito senhor. obrigado. Obrigado. Mauri. Bom dia. A respeito do projeto do ramal Cajati, existe uma grande oportunidade para vocês. O governo do Estado de São Paulo, por meio da CPTM, está querendo desativar uma série de trens urbanos de alta capacidade. Série 1100, Série 1700, Série 2100, que é o nosso trem espanhol, e o Série 3000, que é o Siemens. Existe o meu trabalho é na preservação ferroviária. Eu luto pela preservação do trem Série 1100, porque julgo que esse trem é um patrimônio histórico. Ele foi o primeiro trem de aço inox do Brasil. Então, como vocês têm a possibilidade de contactar o governo do Estado para fazer estudos sobre a implantação do transporte de passageiros, esses trens urbanos, metropolitanos, de 6 carros e os de 8 carros, eles seriam o sistema ideal para vocês. Então,
olha com otimismo para a possibilidade que vocês têm de aproveitar esses trens da CPTM. Eles exigem a utilização de rede aérea e instalação de subestações alimentadoras, autoalimentadoras, alguma coisa assim. E que, para o transporte urbano, seria ideal. Eu acho que a grande dificuldade que vocês vão ter na sua região seria o lobby do transporte rodoviário. As empresas de ônibus não vão querer, por meio da influência, junto aos políticos, aos poderes, que esse pessoal é muito poderoso, e as empresas que atuam na nossa região pertencem a grandes grupos transportadores de empresas rodoviárias, são Breda e outros grandes aí. Essa talvez seja a sua maior dificuldade para implantar um sistema desse, a interferência desses lobbies junto aos poderes locais. Mauri, por isso que é importante a participação da população, porque contra a força do povo não há lobby que possa vencer, entendeu? Então, por isso que é importante esses encontros e a participação da sociedade. 2 minutos para você concluir as 3 perguntas, as 3 colocações do Sérgio, do Silvio e do Mauri. Acho que o Sérgio praticamente é mais um enfoque geral sobre a questão. Antes, porém, eu quero anunciar a presença do vereador Joaquinzão, lá de Andradina, meu amigo, nosso companheiro. Obrigado, Joaquim. Então, foi uma colocação interessante sobre a questão lá do CEAGESP e uma solução de uma alternativa ferroviária que, sem dúvida nenhuma, pode agregar muito valor pela qualidade que o serviço ferroviário leva e confiabilidade. Agora, com relação à questão da eletrificação, esse é outro tabu que a gente tem que quebrar aqui no Brasil. Não sei se aqui vai se aplicar no curto prazo, mas que a eletrificação é algo que tem que ser discutido e analisado, e o mundo inteiro utiliza. Não tem por que achar que a tração elétrica é sempre descartada. Com relação aos lobbies, no fundo, o negócio ele é complementar. Eu acho que o que nós podemos fazer, eu acho que até tiramos o podemos, nós devemos fazer, é de mostrar um pouco mais o sistema metro ferroviário para as empresas de ônibus. Porque os empresários são empresários. O empresário quer faturar, ele pode muito bem participar também no negócio da ferrovia e ser complementar ao negócio do ônibus dele. Então, acho que essas coisas nós temos que procurar trabalhar bem dentro de um sistema bem aberto, transparente, claro de negociação, e eu tenho certeza que os empresários de ônibus também vão se interessar em participar do transporte por ferrovia, porque, no fundo, a base é transporte, seja o ferroviário, seja o hidroviário, seja o rodoviário, o objetivo é o negócio. Então, não me assusta, de verdade, essa questão. Acho que se complementa e nós podemos tê-lo sempre juntos, desde que bem trabalhado. Certo? Eu defendo uma tese aqui. Quando o professor Manuel fala em falta de dinheiro, realmente nós sabemos, não tem dinheiro mesmo. Infelizmente, os dinheiros saíram pelo ladrão aí. Mas o fato de não ter dinheiro, professor, não significa que nós não devemos lutar para encontrar uma alternativa. Eu defendo uma tese, por exemplo, o trem intercidade. O trem intercidade que liga Sorocaba a São José dos Campos, Campinas a Santos. Nós estamos fazendo a ligação da nossa macrometrópole, que representa 80% da população do Estado, 80% do produto interno bruto do Estado. E nós estamos falando de um raio do quê? De 150, não chega a 200 quilômetros de raio. Tão próximo que é. O projeto, uma empresa apresentou lá, né, mas está no papel. Eu defendo uma tese de que esses trens estão sendo assim, acompanhando as rodovias, tanto a Castelo Branco, quanto a Bandeirantes, a Imigrantes, né, Carvalho Pinto. A tese que eu defendo é o seguinte: por que essas empresas concessionárias dessas rodovias não se responsabilizarem pela construção desse trem intercidade? Tendo em vista que o contrato para vencer até 2020, 2022, não tem mais investimento para fazer nas rodovias. Não tem.
é aquilo que o Sérgio falou. Quando se alguém quer fazer, faça. Porque, afinal de contas, é um risco. E não para o governo, e não para o Estado, mas, sobretudo, para quem assumiu a responsabilidade. Então, eu defendo essa tese. Eu até tive a oportunidade de falar isso nos 150 anos da Companhia Paulista. Aí. Só para fazer um complemento, é preciso, de fato, deixar claro o seguinte. O senhor, eu, Jean, vários que eu conheço aqui, somos otimistas, evidentemente. Mas o otimismo não pode ser um otimismo tolo, infantil. Há dinheiro, sim. O que não há é a capacidade de enxergar aonde colocar esse dinheiro. Enquanto houver essa confusão entre o que é público e o que é privado, nós vamos continuar nessa situação. Então, eu defendo que, historicamente, o equilíbrio entre a força e o braço da democracia é a presença da sociedade civil, como nós estamos aqui. Então, não me venham tentar me classificar de pessimista, de sujeito que está olhando para a negatividade, está passando de fluidos negativos. Aqui eu quero que vocês retornem às suas casas sabendo a verdade. Há informações que não estão sendo divulgadas. E a célula máter, o embrião da sociedade mais justa, é a transparência. Acreditem nisso. Sem transparência, você não vai a lugar nenhum. O caso do CEAGESP, por exemplo. Tá? Precisa contar essa história toda direitinho, que não seja só interesse da indústria imobiliária, para pegar a área do CEAGESP anterior. É preciso contar Só o tudo isso. CEAGESP, não. Não, por exemplo, quando faz falar... Pode, nós generalizar, temos que não pode. discutir, Eu estou temos que dizendo discutir de Deus. profundidade isso. O CEAGESP é uma das possibilidades. Professor, Existem pelo amor outras, de né? Deus, não Nós vamos... temos que discutir isso com toda a transparência. Há interesses, os interesses são legítimos, mas precisam ser colocados na mesa. Professor, só vou dizer uma coisa. Se não houver a participação do privado, nada acontece. A coisa não sai do lugar. Não sai do lugar. Não venha com essas ideias socialistas que não funcionam. É preciso ter equilíbrio. Ideia entre capital e socialista não trabalho. funciona. Ô, Caramês, Governo foi feito para fazer a gestão Nós- e não executar. Essa é a Pois verdade. Deixou fazer gestão, Não, estamos aí, estamos com a ferrovia eu fechada. defendo- Nós temos aí com a gestão desse governo, ou desses governos espetaculares, e nós temos só 10 mil quilômetros de Não ferrovia no interessa. Brasil. Ah, Não interessa, 10 sim. mil rodovia o quê? Olha o caos que nós temos. 10 mil o quê? Ué, informação, já. Quantos quilômetros nós temos funcionando no Brasil de ferrovias, para No valer? estado 10, de São 12? Paulo, no Nós estado de temos São Paulo, 2 mil. só foi possível graças à política de concessão que o Mário Covas peitou Deus e o mundo e está aí, ó. Política de E concessão está aí. se refere a quê? A E nem rodovia por ou isso o ferrovia? povo deixou O senhor se de fala prestigiar. de rodovia ou ferrovia? Não, o senhor está falando, eu tô estou dizendo o falando da seguinte, iniciativa privada. 5 quilômetros de ferrovias em São Paulo, Vamos só lá, 2 gente. mil funcionam. Em parte, nós já conversamos com o professor, ele falou que é otimista, então vamos lá. Otimista. Vamos, Mas junto com com o o pé no professor, chão. com o otimismo do Mas com o professor pé e no todos chão, nós não vem com aqui, essa conversinha vamos furada vencer que- essa batalha. Leandro, com a palavra. Está chegando o microfone aí. Mais uma vez, bom dia a todos, os amigos presentes, bom dia, deputado. De modo especial, quero cumprimentar nossos amigos, lideranças, imprensa local da Freguesia do Ó da Brasilândia, Carlos, presidente do Conseg, moradores, a professora Regina da Unip, que por muitas vezes abrigou as reuniões do fórum, lá no auditório da faculdade, e que fez com que a mobilização ela acontecesse e continuasse. Nos últimos dias, todos nós já vimos, já foi noticiado, que o governo iniciou o processo de caducidade da linha 6. Né? Foi anunciado que seria um modelo bem diferente do que era a linha 4, que gerou todos os problemas que já é de conhecimento de todos, e que a linha 6 da Brasilândia não passaria pelos mesmos problemas. Não foi o que aconteceu. Todos os prazos, pedidos de paciência, eles foram pacientemente aceitos pela comunidade. Foi pacientemente aceito pela comunidade. No entanto, não vingou, não deu liga às possibilidades de venda, não deu liga à possibilidade de conseguir empréstimos. E agora, no fim de fevereiro, lá na região, nós iniciamos a campanha da fraternidade. Como o deputado sabe, fazemos parte da região episcopal Brasilândia, da Igreja Católica, das pastorais sociais, e o tema deste ano é fraternidade e superação da violência. E cada distrito da nossa região episcopal, ele apresentou um tema de violência que ecoa nos seus territórios. E a freguesia do Ó, Brasilândia e o Jaraguá escolheram como tema a violência pública. Não aquela violência física que nós temos constantemente, de assalto às casas, que também estão colocadas ali, não a violência do trânsito, mas a violência pública. Hoje nós temos diversas obras na nossa região paradas.
né? Para falar da Freguesia do Ó, por exemplo, o céu da Freguesia do Ó, que é municipal, o Hospital da Brasilândia em ritmo lento e as obras do metrô parada. As obras do metrô parada. E na abertura da campanha da Fraternidade, fizemos uma caminhada que reuniu aproximadamente 2.000 pessoas que participam da igreja na região. A caminhada ela iniciou próximo de onde está destinado o pátio de manobra da linha 6, passando pela imensa clareira, vamos dizer assim, que foi aberta com a desapropriação e demolição das casas para a construção da estação Brasilândia, terminando ao lado do hospital, onde está programado a estação Vila Cardoso. Pois bem, o que viemos hoje trazer aqui, deputado, amigos, é um pedido, de fato, que a frente se reúna lá no território para que haja uma maior participação. A gente vem aqui, se esforça em vir aqui, ficamos apreensivos com o horário, porque temos que retornar para o trabalho, para que a gente possa fazer essa discussão, mas que nós também, deputado, possamos nos reunir com o metrô e com o próximo governador, Márcio França, que já há em menos de 30 dias já deve assumir, para que haja uma decisão de governo, um compromisso com a Freguesia do Ó, que até a cor da linha na região já virou piada. Olha lá os laranjas do metrô. Até a cor da linha já virou motivo de piada. Então é necessário, já que nós não tivemos nesses 18 meses uma decisão, né, efetivamente de Estado, que com esse novo governo tenha uma decisão de governo, um compromisso para que o metrô, o governo de São Paulo, ele assuma as obras da linha 6, porque é uma vergonha a situação que está os canteiros. Trouxemos aqui algumas fotos e os problemas que têm ocorrido lá no entorno, né? Então, acumula lixo, assaltos nas residências que ficaram próximas das grandes clareiras de desapropriação, outras obras paradas. Então, é inadmissível o que está acontecendo lá na Freguesia do Ó, na Brasilândia. O Jaraguá também apontou como grito a violência pública por conta da linha 7, que corta lá o território. E a linha 7 já dispensa a apresentação também, a linha 7 da CPTM. Então, é necessário que se tenha uma posição efetiva do governo, uma posição efetiva do metrô, e que haja esse encontro, metrô e governador, já aí pintando o Márcio França, e também que a gente possa visitar o VSE Tietê, para ver o tamanho daquele quarteirão onde estão os shields, grandes partes dos materiais que serão utilizados nas obras do metrô, onde estão, e que aquilo ali é uma representação do absurdo, é uma representação do descaso, é uma representação do abandono com que a região norte, alguns chamam de noroeste, ali aquela parte da cidade, um absurdo como ela vem sendo tratada. Então, seria importante uma visita ao VSE Tietê, que representa todo esse absurdo, e uma reunião com o metrô e o governo, para que nós tenhamos o quanto antes uma decisão de governo, para que possa assumir a obra e assim fazer com que tenha, pelo menos, valido a pena para essas pessoas que deixaram suas casas há 18 meses verem a situação. Num próximo encontro, é possível que a entidade que representa os moradores da Vila Pompeia, né, lá da Pompeia, que estão questionando na justiça o valor das desapropriações, é possível que eles estejam aqui também, porque o mínimo de alento que eles teriam era ver a obra acontecendo, mas nem isso. Obrigado. Só dar uma informação, cara, se me permite, a propósito do que você está falando. Um dado importante para você, o pessoal lá da região. Eu peguei o relatório do metrô. São informações oficiais do metrô. Peguei o relatório do metrô, e o relatório do metrô diz que há uma economia de quase 13 bilhões se a gente vê o metrô funcionando. Eu peguei o quilômetro, que é ridículo, são 68 quilômetros e meio em funcionamento, viu, cara? Não, mas o metrô fala isso aqui. Estou pegando dado oficial do metrô. Você vai lá, pega lá, está lá dentro do metrô. Você faz a conta. Por ano, proporcionalmente, daria um prejuízo de 2,82 bilhões de reais. Se você pegar um ano e meio, o governo parou a obra em outubro ou setembro de 2016. De lá para cá ficou pensando o que fazer. Vamos ver se dá negócio, se não dá negócio. O interesse coletivo colocado no lixo. E aí, um ano e meio depois, você faz a conta. Eu fiz essa continha. Dá mais ou menos, só pegar aqui a continha, dá mais ou menos, assim, olha, até falei com você ontem, Emiliano, a conta é simples, dá quase, aqui, ó, um ano e meio dá 4,23 bilhões de reais, porque não está usando. É claro que a obra não está pronta, mas se você faz um delay de um ano e meio, você vai usar no mínimo um ano e meio depois, lá na ponta, quando foi inaugurado. Em algum momento, esse um ano e meio vai acabar acontecendo.
Alguém pode dizer, mas como? Você está fazendo uma conta de como se ele tivesse em funcionamento. Não, ele não está em funcionamento, evidentemente. Não vamos aqui discutir obviedades, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que, na prática, é esse prejuízo. É bom vocês saberem disso. Esse é o governo que o senhor defende, Caramês. Ô, professor, olha, dá licença um pouquinho, gente. Eu não vou admitir colocações dessa natureza. Eu defendo, sabe por quê? Porque é um governo honesto. É um governo honesto. Porque se não fosse honesto, está acontecendo com outros governos por aí. Então o senhor não me fale dessa forma, não me dirija dessa maneira. O senhor começou no PDT, Não me dirija dessa forma. O senhor defende pedágio? Defendo sim. Absurdo. Defendo. A população não defende Defendo. isso, Eu não sou socialista. População Eu não sou socialista. O senhor ingressou no PDT Eu não estou aqui para difundir o socialismo como o senhor está. Eu quero ver os regimes socialistas serem vitoriosos aí. Vai ver o que está acontecendo na Venezuela. É isso que o senhor quer, transformar o Brasil numa Venezuela? Numa Cuba? O que é isso? O senhor está desviando a atenção O que é isso? O senhor viaja na maionese, pelo amor de Deus. Maionese viaja o senhor, deputado. Então o senhor não vai me dirigir mais dessa forma, não. O senhor não vai me dirigir mais dessa forma. Não vou permitir. E o senhor quer me expulsar daqui? Não vou expulsar, não. Eu não vou expulsar. Eu não vou expulsar. Isso aqui é público. Isso aqui é público. Mas em todas as suas colocações, o senhor tem feito colocações políticas eleitoreiras aqui. Não, são políticas, certo? Eu não estou. E eu não estou aqui para fazer isso. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu não sou aqui para fazer isso. Mas o senhor tem um candidato que defende, Emiliano. Mas o senhor tem um candidato que defende. O que é isso? Caramês, o que eu gostaria de falar... Peraí, Leandro, você já terminou, Leandro? O professor João Mota quer concluir. Posso dar uma ajudada? Caramês, essa linha 6, eu tive a oportunidade de acompanhar por anos, né, o movimento lá na freguesia do Ó. Tá? Nós tivemos uma série de reuniões, conversamos inclusive com o bispo, houve um consenso de como é que seria a linha, de que forma ela poderia ajudar a rede metro ferroviária, e isso acabou sendo uma das prioridades de governo. Uma das prioridades de governo que eu achei até muito interessante, porque nós estávamos avançando com uma PPP na forma que o agente privado ele entrava com recursos efetivos para a implantação da linha e nós conseguimos dar uma mobilidade melhor para a cidade no tempo mais curto. A linha 6, o parceiro privado tinha se comprometido a colocar alguma coisa em torno de 40% dos custos e ele iria pegar a obra como um todo, implantar ela, que provavelmente seria mais rápida, com mais facilidade, quem sabe, do que as outras linhas. O que a gente viu não foi bem isso, tá? Na hora em que houve uma necessidade do parceiro privado colocar o dinheiro não veio. O dinheiro não veio e a obra parou. Então, em vez de agilizar, ela está demorando mais do que se a Companhia do Metropolitano de São Paulo tivesse feito. Então, o que nós estávamos conversando é que é uma linha importante, ela é importante para a cidade, e, por um outro momento, ela é importante não só para a Zona Norte, como também para a Zona Leste. Então, nós deveríamos estar corrigindo um erro. Ou seja, ela, nessa primeira etapa, ela estaria parando na Liberdade. Ela deveria avançar um pouquinho mais, avançar na Zona Leste, se integrar com a linha 2 e, com isso, trazer um pouco o pessoal da Zona Leste para a cidade. Com isso, ajudaria o sobrecarregamento da linha 3 e você teria um equilíbrio melhor da rede. Isso foi até apresentado aqui há um tempo atrás. Então, ultimamente, nós gostaríamos que a FETRANS ela assumisse um compromisso de dar força a essa linha 6 e que avançasse como uma das prioridades do governo. Até porque ela está parada e uma linha parada, são gastos adicionais. Então, o que nós proporíamos era de que essa fosse, vamos dizer, passado para o metrô, para que o metrô implantasse essa linha. Implantasse essa linha e... O de trás ali, Jefferson, por favor. Desculpa, Emiliano. Pois não. Que ela fosse realmente uma prioridade do governo. Tá? Ela é importante para o equilíbrio da rede
e que nós quiséssemos também que depois fosse pensado, em vez dela continuar até a Bandeirantes, ela fosse numa primeira etapa, numa segunda etapa, até a Zona Leste. E só acrescentando alguma coisa, se nós pensarmos, muitas vezes quando você vai pensar numa rede metroviária ou uma linha de metrô, você começa a pensar no equilíbrio entre passageiro e operador. Isso dificilmente ocorre. O metrô de São Paulo é uma das poucas empresas onde tem um equilíbrio econômico, até porque nós somos a rede mais carregada de passageiros por quilômetro. Se nós olharmos os Estados Unidos como um todo, a gente gosta até de pegar, você tem uma rede pública construída com dinheiro público e aonde o usuário desta rede só paga, em média, 32,5% do custo da passagem. Aí você vai pensar, porra, num país capitalista, totalmente capitalista, por que você está investindo numa linha que vai dar prejuízo, feita pelo governo e depois colocar? Por quê? Porque a cada bilhão de dólar colocado no transporte público, voltam 6 para a economia. Então, indiretamente, ela equilibra. Então, quando a gente começa a dar uma olhada na mobilidade em São Paulo, na mobilidade na macrometrópole, nós temos que pensar na economia. Não é só vamos dizer, da inclusão das pessoas. Ela é importante para a inclusão, ela é importante para o desenvolvimento, ela é importante para a geração de empregos, e a conta não fica fechada só entre operador e usuário. Só exemplificando, linha 4 do metrô é deficitária. Se você pegar o VLT da Baixada, é deficitário. Tá? Então, por que fazer para desenvolvimento dessas cidades? Muito bem, Emiliano. Carlos, lá do Consegue. Isso, Freguesia do Ó. Da freguesia. Vai lá, Carlos. Primeiramente, bom dia a todos. Eu só vou, na verdade, fazer um encaminhamento, presidente. Primeiramente, agradecer a essa frente parlamentar, a presença do nobre deputado. Estivemos aqui o ano passado e fizemos um requerimento, que foi o de levar à frente na nossa região, até para estar discutindo com a comunidade local a questão da linha 6 do metrô. E aí se tomou, primeiramente, o posicionamento de se conversar com o secretário, o que foi feito, nós fomos até o secretário de Transportes, conversamos, mas a problemática ela existe, está aí. Então, eu acho que eu vou fazer de novo este requerimento para que a frente parlamentar esteja na nossa região, estejamos discutindo com a comunidade da freguesia do Ó a questão da linha 6 laranja. Era só isso. Muito obrigado aí. Bom, de antemão, esse encaminhamento já está aceito por todos nós aqui, por esse coordenador. Nós estaremos agendando uma data onde possa conciliar aí o interesse de todos nós aqui, porque eu acho que é importante a participação de todos nós aqui, lá na freguesia, certo? Fica tranquilo, viu, gente? Eu acho que é mais do que justa essa reivindicação, a gente já vem lutando, ainda ontem, nós estamos discutindo com o Emiliano, com a Benê, com a Ana Lúcia, que foram no gabinete, e o Jean, que realmente alguma coisa precisa ser feita, não só em relação à linha 6, como também a travessia do rio da linha 17 para Paraisópolis, né? E, por sinal, precisamos trazer o pessoal de Paraisópolis aqui para participar, como eles vêm participando, viu, Jean? Sim, eu até conversei com eles, tá? O pessoal de Paraisópolis está se mobilizando, chegou a conversar com o próprio governador. É um absurdo você ter um VLT parado ali junto da Marginal. Se fosse só aquele trecho a ser colocado, uma linha de ônibus resolveria. O fato de ele atravessar e chegar até Américo Mourano, ele atende o outro lado do rio, no primeiro momento, e atende uma comunidade de quase 100 mil pessoas. Isso já está basicamente tudo desapropriado, tá? A única coisa que precisa é o deslocamento de no máximo umas 8 residências, tá? Porque você, no momento em que essa estação Américo Mourano, ela durante um tempo, ela vai ser uma estação final, você precisa fazer um AMV antes e depois para possibilitar uma operação melhor da linha, e com isso você precisa retificar um pouco uma área que pega umas 4, no máximo 7 residências. A comunidade está de acordo, o metrô de São Paulo fez um estudo em cima disso, está com uma posição, acredito que positiva, e acho que nós devemos essa frente, vamos dizer, provocar
de que a linha 17 Ouro ela atravesse o rio e seja dado uma ordem de serviço a uma empresa já contratada para que avance com a construção da via do lado de Paraisópolis. Só uma informação para complementar, o Caramês e os senhores que estão presentes, a população lá de Paraisópolis passou por um processo eleitoral difícil, as eleições foram anuladas, há grupos diferenciados, um grupo fala mais com o governador, um grupo, mas é unânime lá, e eles estão organizando uma passeata em direção ao Palácio dos Bandeirantes. O senhor pode até participar. Ótimo. Olha, nós temos aqui uma reunião já agendada para o dia 25 de abril, uma quarta-feira. Eu só vou pedir aqui uma paciência dos senhores, que nós vamos verificar junto ao governador, o futuro governador, que vai tomar posse dia 7 de abril, se até essa data de 25 de abril ele teria condições de caminhar alguém que ele estaria colocando na Secretaria do Transporte. Se ele tiver essa condição, aí nós levamos o pessoal do metrô para lá também. Certo? Se não for dia 25 de abril, Leandro, será dia 23 de maio. Tá bom? Ou 25 de abril ou 23 de maio, nós estaremos lá na freguesia do Ar. Pode preparar o café lá. Tá bom? Fala, seu João. Dessa vez eu não vou descontar no salário, tá? Rodas. Se tivesse já o metrô, com certeza estaríamos mais cedo. Tá bom. Gente, olha, eu quero agradecer a presença de todos. Antes, porém, eu quero anunciar a presença aqui dos meus vereadores, amigos lá de Itapetininga. O Marcos Silvério, o Marcos Tadeu, o Marcelo Nanini e o Jean Carlos Nunes, que é o presidente do PSDB daquela cidade. Sejam bem-vindos. Gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos os senhores e pedir desculpa pela exaltação nossa aqui, mas que tem momentos, por mais ponderado que a gente seja, tem momentos que não dá para segurar, não é? Ainda mais quem tem sangue de espanhol, certo? Então, até a próxima. Muito obrigado, gente.